sabemos que a palavra de Deus, ela é bem clara e transparente acerca da salvação para o homem. Ela traz clareza no sentido daquilo que o homem precisa fazer para alcançar a salvação de Deus. E ela é clara também sobre aquilo que o homem não deve fazer para que ele não receba a condenação eterna, para que ele não receba a condenação em ir para o inferno. E nós sabemos que, se nós fôssemos perguntar para qualquer pessoa na face da terra se ela deseja ir para o céu ou se ela deseja ir para o inferno, é evidentemente que qualquer pessoa em sã consciência vai dizer que ela quer ir para o céu. A questão é que para ir para o céu, ela precisa cumprir alguns mandamentos, algumas orientações de Deus para a sua vida, orientações as quais que a distanciam e afastam ela do pecado e automaticamente promove ela a uma vida de santificação a Deus, a uma vida de santificação a Deus. A palavra de Deus nos fala que sem santificação ninguém verá a Deus. E todos nós temos esse desejo, todos nós temos essa vontade, né, de estar com Deus quando passarmos desta vida. Eu falei, a Bíblia ela é bem clara, a palavra de Deus ela é bem clara sobre céu, sobre inferno, sobre a vida eterna que Deus tem para nos dar, sobre a condenação eterna que estamos passivos de receber se nós não optarmos em caminhar por Deus. Desde o Antigo Testamento, através da lei, dos profetas, Deus falava com o homem nesse sentido, para que o homem pudesse se voltar completamente para Ele, tendo uma oportunidade de uma vida em santificação a Deus, para que após esta vida aqui, a sua alma pudesse ser entregue ali a Deus e não entregue ao inferno, ao lago de fogo, que é um lugar de sofrimento eterno. E esse lugar, o lago de fogo, que vai acontecer no final dos tempos, né, ele não foi feito para a humanidade, ele não foi feito para o homem, ele foi feito para o diabo e seus demônios, para o diabo e seus seguidores, e todos aqueles que de fato não amam ou não amem a Deus, aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que ignoram a palavra de Deus, aqueles que não se importam e não dão valor com aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, com aquilo que a palavra de Deus tem a nos orientar sobre caminhar com Cristo para que possamos receber a bênção da salvação. Então a palavra de Deus ela é bem clara e bem transparente quanto a isso, né? O homem não tem dificuldade alguma em entender tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala acerca dessas coisas que foram ditas aqui agora. O texto que nós lemos
ele também nos traz a simplicidade que Cristo, quando veio a este mundo, para morrer pelos nossos pecados, para pagar a nossa dívida por causa do pecado, ele veio com essa mesma simplicidade e com essa mesma clareza para aqueles que ali puderam estar com ele naquela época, isso há 2000 anos atrás. Jesus então ele vem com uma proposta de um evangelho simples e claro, embora muitos não tenham entendido, porque os grandes doutores daquela época, os religiosos daquela época, que eram considerados também pessoas muito cultas, muito conhecedoras da lei, muito conhecedoras ali dos profetas, eles não entenderam, não conseguiram interpretar de forma clara aquilo que Jesus veio fazer. No texto que nós lemos, Jesus havia acabado de ser batizado, ele passou ali 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo, para que ele pudesse cair, mas ele venceu todas as tentações. Então Jesus inicia ali o seu ministério, e ele vai ali para as regiões da Galileia, ele vai para as regiões de Cafarnaum, mas ele quis ir lá na cidade onde ele foi criado, lá em Nazaré. E o texto que nós lemos diz que Jesus, ele, no sábado, ele vai então a uma sinagoga. Uma sinagoga é um lugar onde, como aqui, eles se reuniam para estudar a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, pudessem praticá-la, e segundo essas práticas, eles tivessem esse entendimento de que estariam servindo a Deus da forma correta. E estavam certos, se eles ouvissem a palavra de Deus, se eles ouvissem os profetas e cumprissem tudo que a palavra dizia para fazer, então realmente estavam servindo a Deus. E esse era o entendimento naquela época. Então Jesus ele vai em Nazaré, entra ali na sinagoga, e entra então um ministro ali para iniciar a reunião. Então ele começa a ler os salmos, e logo em seguida ele convida Jesus para pregar aí na sinagoga. Então ele entrega ali um pergaminho, que não era a Bíblia como nós temos aqui, mas eram pergaminhos ali que eram oferecidos com os livros separados, profeta Isaías, Jeremias. Mas ele entregou ali para Jesus o pergaminho do profeta Isaías, que estava justamente escrito o que nós lemos aqui, quando Jesus diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós não vamos entrar em detalhes aqui agora sobre a explicação e o desdobramento do ano aceitável do Senhor, porque isso vem lá de Levítico, é também mencionado em Ezequiel, acerca do ano 50, a cada 50 anos. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, porque é algo bem profundo. Mas Jesus ele anuncia, ele preanuncia sobre o ano aceitável do Senhor, sobre aquilo que ele veio fazer neste mundo. Ele veio oferecer tudo aquilo que nós temos aqui agora. Ele veio libertar os cativos, aqueles que estão presos pelo pecado, aquele que ele veio trazer, não aqueles que estão angustiados, ele veio trazer alegria. Ele veio tirar das pessoas a angústia que elas carregam ao longo da sua vida. Então Jesus ele veio oferecer algo simples que muitos não conseguem ter, muitos não conseguem viver
essas coisas simples que Jesus veio nos trazer. Ele veio nos dar alegria. Ele veio nos dar paz. Ele veio nos dar segurança. Ele veio nos dar, irmãos, esperança. Porque era justamente naquela época que aquele povo não tinha segurança, não tinha esperança, não tinha paz, porque estavam debaixo ali do jugo político de Roma. Do jugo político de Roma. E infelizmente, o povo daquela época esperava que Jesus, que o Messias, viesse de uma outra forma, não da forma como Jesus veio, de forma simples. Nasceu ali numa manjedoura, nasceu ali numa família simples, Maria, José, nasceu em Belém. Depois então de alguns percalços ali na família, tiveram que fugir para o Egito para se livrarem da morte, da perseguição. Depois eles voltaram novamente para Cafarnaum, para Nazaré, onde Jesus ali cresceu, onde Jesus foi criado. Então todos ali conheciam Jesus. Então quando Jesus volta a Nazaré para pregar, e ele fala isso aqui. Ele diz assim: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Porque Jesus cita aquilo que o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías já havia profetizado, já havia anunciado aquilo que Deus havia revelado a ele acerca do Messias. Então, quando Jesus fala isso aqui diante daquela congregação ali, daquele povo que viu ele crescer, que conhecia ele, então quando ele anuncia, ele está se autoproclamando ali o Messias. Então, quando Jesus espera ali, a expectativa de Jesus era que ele tivesse ali uma outra reação, um outro impacto. Mas começaram ali a cochichar entre eles mesmos. Mas esse aí não é o Jesus, aquele que é filho de José e de Maria, aquele que a gente viu crescer aqui, correndo aqui, brincando com as crianças. Mas como é que agora ele diz que ele é o Messias? Isso não está certo. Será que está correto isso? Será que devemos aceitar isso? Será que nós devemos entender dessa forma? Então não seria essa a expectativa de Cristo sobre aquelas pessoas que estavam ali, as que pudessem ali então adorá-lo, pudessem ali se jogar aos pés dele para suplicar a misericórdia, para suplicar o amor, para suplicar a esperança. Mas não foi isso que eles fizeram. Então todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Eles gostavam das mensagens de Jesus, né? Daquelas palavras boas, daquelas palavras bonitas, mas não o reconheciam como o Messias. Eles disseram: sem dúvida me direis o provérbio. Jesus então lhe disse: sem dúvida me direis então o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Eles ouviram o que Jesus tinha feito, tinha realizado em Cafarnaum. Então eles começaram a dizer assim: já que tu curaste lá em Cafarnaum, tu fez grandes feitos em Cafarnaum, faz aqui também a mesma coisa, opera em nosso meio aqui, opera milagres, opera curas, opera libertações. Mas eles queriam apenas as bênçãos, queriam apenas as obras de Cristo, mas não queriam um compromisso com Cristo. Jesus até começou a explicar aqui
Em verdade, eu digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, na época de Elias. Mas quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi atendida, foi enviado a Elias, senão a viúva de Serepta. Ou seja, ele estava dizendo, muita gente precisava de bênçãos naquela época. Muitas viúvas precisavam de bênçãos naquela época, mas somente a viúva de Serepta foi abençoada nos dias de Elias. Jesus está querendo dizer, irmãos, que nem todo mundo será abençoado da forma que quer ser abençoado. Digamos que 10 pessoas aqui recebam um diagnóstico de uma gripe. Todos vêm em esse lugar, 10 pessoas vêm em esse lugar, pedindo para que Deus cure ali desta gripe. Mas Deus, ele pode querer curar apenas uma pessoa. Ele pode querer curar apenas uma pessoa. E as outras pessoas não serem curadas. Não serem curadas ao longo do tempo, tomando remédio. Depois Jesus deu mais um exemplo. E muitos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu, nenhum deles foi purificado, senão apenas Naamã, o sírio. Na época de Naamã, com certeza haviam muitos leprosos, mas somente Naamã foi curado da lepra. Às vezes a gente vê a prosperidade do ímpio, a prosperidade e o crescimento do ímpio. Às vezes a gente vê também alguns dos nossos irmãos serem prósperos, sendo vitoriosos nas suas vidas profissionais, sendo vitoriosos no seu lar, não tendo problema nenhum em sua casa, em sua família. E às vezes a gente olha assim e fica, às vezes, se perguntando, mas por que fulano e beltrano é abençoado? E por que eu não sou abençoado? E por que eu não recebo essa bênção também? Vontade de Deus, porque Deus conhece do nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a nossa mente, Ele sabe aquilo que é melhor para nós, receber uma bênção ou não receber aquela bênção que nós estamos querendo receber. Ele é quem conhece todas as coisas, e eu tenho que aprender, e nós devemos aprender, irmãos, a confiar nesse Deus, em receber e aceitar aquilo que Ele tem para mim, e não querer receber aquilo que Ele tem para o outro. Eu preciso entender isso. Jesus, então, ele tem ali aquele retorno negativo daquele grupo que estava ali na sinagoga. Eles se maravilhavam com as palavras dele, se maravilhavam com aquilo que ele estava lendo ali, sobre as bênçãos que estavam sendo proclamadas, mas não queriam compromisso com ele. Às vezes nós julgamos a mensagem por causa do mensageiro. A palavra de Deus, ela nos alerta a respeito disso, para que a gente não caia no erro de não aceitar, de não receber esta palavra, porque quem está aqui é apenas um vaso, A autoridade aqui, quando subo nesse púlpito, ela não é minha, ela não é de quem quer que seja que suba aqui, ela não é do diácono, ela não é do obreiro, ela não é do pastor, não. A autoridade é da palavra de Deus. A autoridade é ela que abençoa, não é a minha oração poderosa, não é a minha oração cheia de unção, não é nada disso, mas é a palavra de Deus que entra no nosso coração, que entra na nossa mente, e ela começa a transformar
transformar o nosso ser, ela começa a nos voltar para Deus, ela começa a nos voltar para Jesus, ela começa a nos voltar para uma busca pelo Espírito Santo de Deus, para que nos tornemos pessoas melhores a cada dia, não só aparentemente, mas dentro da nossa casa, dentro do nosso íntimo amigo, dentro do nosso coração mesmo, dentro da nossa mente, né? A palavra de Deus nos fala, Paulo fala sobre isso, que a gente não devemos nos vangloriar ou falar de nós mesmos, dar testemunho apenas de nós mesmos, mas o que importa é aquilo que Deus tem para falar sobre nós. Como será que está a minha vida diante de Deus? Como será que está a minha caminhada perante Deus? Como é que eu tenho conduzido a minha vida, ou eu tenho deixado Deus conduzir a minha vida nesse caminho? Será que eu tenho feito aquilo que Deus realmente quer que Ele quer que eu faça? Né? Ou eu tenho feito, eu continuo fazendo aquilo que o meu coração diz que tem que fazer? O mundo diz isso aí, né? Ouve o seu coração, ouve o que o seu coração está dizendo. O que a palavra de Deus nos fala? Enganoso é o coração do homem. Né? Ele prega peças para nós, ele nos engana, ele nos tira às vezes da direção que Deus nos dá. Deus nos direciona para algo, mas o nosso coração, a nossa vontade ali, não, mas Deus quer que eu venha para cá, mas eu estou com vontade de ir para o outro lado. E na maioria das vezes, quase sempre, a gente acaba se arrependendo por nossas escolhas. Eis aí o ano aceitável. Quando Jesus fala de ano aceitável, ele não fala exatamente de um ano, mas ele fala de um período em que a graça ainda ela é manifestada em nosso meio. Mas haverá um momento em que a graça de Deus ela irá cessar. A graça de Deus ela pode cessar para mim a qualquer momento. Por exemplo, se eu partir hoje ou amanhã dessa vida, a graça de Deus encerrou para mim. Ou quando nós formos arrebatados, então o período da graça ele irá se encerrar. Mas a graça que muitos entendem é que não, eu posso ser quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu posso pecar, eu posso ali fazer alguma coisa, e aí eu posso decidir em não ir para a igreja, em não me congregar com a igreja, em não estar fazendo parte do corpo de Cristo, mas aí o dia que eu quiser, eu vou para a igreja e Deus vai lá e me perdoa. Então, porque nós estamos no período da graça. Essa fala, infelizmente, tem sido muito divulgada, difundida pelos evangélicos dessa época, pelos evangélicos do nosso tempo, e infelizmente isso é uma interpretação errada das Escrituras, porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Né? Importa caminhar hoje, amanhã e ao terceiro dia. Eu não posso caminhar hoje e amanhã eu não quero caminhar não. Amanhã eu desisto, amanhã eu estou desanimado. Né? Mas daqui a 2 dias eu vou me reanimar e eu vou voltar para ir para a igreja, para frente da igreja e buscar a Deus de novo. Então se você continuar nessa curva sinuosa e um dia que você está aqui embaixo, Jesus volta bem aqui, você vai ficar. Não subirá e ficará para ver as outras trombetas que serão tocadas, onde o juízo de Deus será derramado sobre a humanidade, será derramado sobre a terra. O texto que Jesus leu de Isaías fala o seguinte, pois eu estou lendo agora Isaías capítulo 61. Se nós quiserem ler em casa depois, Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Está falando ali de Jesus, Messias. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos,
a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia, isso aqui é em Isaías, e o dia da vingança do nosso Deus. Meus irmãos, há um juízo estabelecido sobre este mundo, há um juízo estabelecido sobre o pecado, sobre os pecadores, mas há uma chance. Nós temos ainda a oportunidade, a porta da graça ainda está aberta. Jesus precisa ser, não é que Ele precisa, é nós que precisamos que Ele seja a nossa razão de viver. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, e depois vem as outras coisas, mas Ele tem que ser ali primordial. Ele tem que ser o rei na minha vida, no meu coração. A gente sabe que a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo aí ídolos, pessoas conhecidas, pessoas benquistas aí pela humanidade, pela população, e a gente de fato até admira por conta de alguns trabalhos, mas essa pessoa ela não pode ditar por ela ser assim, ou de forma assada e tal, essa pessoa ela não pode ser um ídolo na minha vida, ela não pode ditar o meu comportamento, ela não pode me influenciar em meu comportamento. Jesus precisa ser ali o meu alvo. Eu tenho que olhar para Cristo, para aquilo que Ele fez, para aquilo que foi a sua obra, cuidar das pessoas, o amor pelas pessoas. Precisamos ter isso em nosso entendimento. Se há algo em meu coração que tem tomado todo o espaço ali de Cristo, e Cristo deve ter em meu coração e minha vida, então eu preciso destronar tudo aquilo que impede que Ele seja ali entronizado na nossa vida. Ele deve ser a nossa razão de viver, porque é Ele quem nos levará para a eternidade. É Ele que vai abençoar a nossa casa, é Ele que vai abençoar a nossa família, é Ele que vai libertar os nossos filhos daqueles que precisam ser libertados, é Ele que vai curar aquele que precisa ser curado na nossa casa, na nossa vida. Então Jesus, Ele precisa ser ali entronizado na nossa vida. Ele precisa ser, na verdade, nós precisamos que Ele seja ali entronizado. É Ele que precisa. Isso é uma coisa que precisamos entender. Jesus não precisa que nós estejamos aqui para adorá-lo, para louvar o seu nome, para engrandecer, para glorificá-lo. Não. Os únicos beneficiados pela glorificação a Deus, pela adoração a Deus, somos nós mesmos. Porque Ele se volta para nós, o seu olhar se volta para nós, o seu oração se volta para nós, para nos atender na nossa necessidade. Ele pode até não nos dar tudo aquilo que queremos, mas Ele nos dá, Ele nos abençoa com tudo aquilo que nós precisamos. Amém?